Você é do tipo de pessoas que dizem fazer tudo certo e sempre tem resultados ruins? Você tem respostas prontas para tudo e não entende por que as pessoas não te entendem? E quando comunica, consegue resultados frustrantes. E essas situações repetem em seu pilar profissional, econômico, familiar, afetivo. O que há de errado com você? Esta é a pergunta que não quer calar. Entretanto, você acredita que as suas ideias são verdadeiras, mas já nem age segundo o que pensa, porque está tão machucado que sequer quer tentar de novo. E então, você migrou para aquilo que chamamos carinhosamente de zona de conforto. Veja se isso acontece com você. Você é do tipo que diz, bateu, levou? Dente por dente, olho por olho? A minha educação depende da sua? Ou faço perfeito ou não faço? Só faço em público o que aprendi a fazer antes? Preste atenção. Se isso acontece com você ou com alguém que você conhece, fique comigo até o final da aula, para que você possa entender como a sua mentalidade tem derrubado o seu talento. Seja bem-vindo você que sempre esteve aqui comigo e seja bem-vindo você que está chegando a primeira vez. Eu sou Gil Barbosa e para mim é uma alegria, uma satisfação ter você aqui comigo. Eu quero pedir para você se inscrever neste canal. Este canal é um canal novo e destinado a trabalhar para que você otimize a sua mentalidade e tenha com isso uma inteligência trabalhando na mais alta possibilidade a seu favor, que é a sua inteligência. E para isto, eu peço que você tenha sempre caneta e papel na mão. Por quê? Porque todo mundo tem insights maravilhosos, só que a grande maioria dos insights vão parar na lata do lixo do subconsciente. Ou seja, aquilo que cai lá não tem relevância nenhuma e fica inacessível. Não tem peso nos empilhamentos de memória. Então se inscreva e ative também as notificações para que você tenha sempre acesso a todas as aulas que a gente lança aqui. Nós estamos por volta de 90 dias e sabe de uma coisa? Nós já temos mais de 40 aulas colocadas, disponibilizadas para você. Este canal começou em início de setembro. Então, e toda quarta, todo sábado, tem vídeo novo. Apenas não teve isto quando eu estive viajando, porque aí nem sempre era possível gravar as aulas. E hoje é a 10ª aula da Era 2, Histórias de Vida. Esse módulo deste canal, ele tem um aspecto prático. Ele mostra situações que eu trabalhei ou que eu tomei conhecimento e me dispus a pensar como eu trabalharia aquela situação. Mas como assim? Se você não sabe, eu tenho mais de 30 anos que eu ouço pessoas. Então, por que seu canal está tão devagar? Porque eu não tenho pressa e quero o meu público selecionado. Eu quero que você que chegue aqui tenha, de fato, uma causa para ter chegado. Ou seja, você chegou buscando resposta para alguma dúvida, para algo que te atrapalha, para algo que tem impedido você de crescer como pessoa, como profissional, como afetividade, como emocionalidade, como intelectualidade, como profissional, como ser financeiro, como servidor da sociedade, com responsabilidade social para com aqueles que você pode e deve ajudar. Porque nem todo mundo que eu posso ajudar, eu devo ajudar, porque a gente só ajuda quem quer a ajuda. E quem quer, pede. E se você está nessa condição, seja humilde, peça. Certo?
Então, dentro desse caráter, dessa era 2, eu trago casos reais trabalhados. Inclusive, alguns, quem foi trabalhado fui eu, porque eu também tive muito tempo sob o domínio das minhas fragilidades emocionais. Então, o caso de hoje é um caso em que se tratava de uma pessoa rígida, franca e verdadeira. Pessoa tipo, bateu, levou. Não levo desaforo para casa. Pessoa como diz, olha, se eu tenho uma verdade, que todo mundo se curve a ela. Que o mundo se adeque a minhas verdades, porque eu só ajo em nome da verdade. Acontece quando esse camarada me procurou, ele se encontrava, melhor dizendo, tremendamente abalado. Havia um acúmulo de fracassos em sua vida afetiva, familiar e profissional que ele não suportava mais. Afetivamente, ele não entendia porque, mesmo sendo um homem que sempre estava do lado da verdade, que tinha um coração bondoso, que era doido para se casar, para ter filhos, para formar a família perfeita que ele achava que poderia formar, mas sempre acabava sozinho antes de sequer chegar ao altar. Na sua família paterna, ele era um filho obediente, mas obediente por obrigação, não por respeito. E ele estava cada vez mais distante de seus pais, porque ele era crítico demais à forma que os seus pais lideravam a sua família. Dá para notar que esse cliente, na infância, não recebeu o limite dos pais, mas recebeu, sim, princípios que ele assimilou e colocou na condição de verdades absolutas. A verdade, o absoluto, o domínio do absoluto nele era muito verdadeiro. Porque verdade era verdade para ele, em todo e qualquer lugar, com toda e qualquer pessoa, de uma criança a um senhor de 80 anos. E isso o cegava. Embora fosse talentoso e entendesse, por ser filho mais velho, era dever dele proteger os seus irmãos, ele já não conversava com nenhum dos dois, porque ele entendia que os irmãos mais novos lhe deviam a submissão. Por quê? Porque ele era mais velho e estava ali para protegê-los. Por isso ele já não falava com nenhum dos dois há um bom tempo. Finalmente, embora fosse intelectualmente muito bem preparado, tecnicamente muito competente, ele não parava em emprego algum, porque ele sempre escolhia ficar do lado de suas verdades. E nem sempre as suas verdades estavam de acordo com os princípios, com os valores, com o propósito da empresa em que ele estava. Então, por vezes, ele falava a coisa certa para a pessoa errada. E outras vezes ele falava verdades no contexto errado, no momento errado. Era seco, crítico e brigava para que o mundo fosse adequado às suas verdades a todo custo. Iniciado o processo de coaching, após 4 ou 5 sessões, não me lembro bem, eu apresentei para ele essa história que eu vou contar a vocês em seguida. E lá eu apresentei para ele essa história como da seguinte forma: as coisas nem sempre são como parecem ser. Então, vamos à história. Havia um executivo de uma grande empresa que estava próximo de um colapso mental de tanto estresse. Ele acumulava anos sem tirar férias, era o CEO de uma grande multinacional, ele estava fazendo aquilo desde a faculdade, porque ele entrou como estagiário, foi galgando os degraus e chegou a ser o diretor-presidente e finalmente CEO, terceirizado desta empresa. E ele estava à beira de um colapso. Por quê? Porque ele estava tomando medo, fobia de tomar decisões. E isto para ele, porque ele viu que algumas decisões que ele tomou impactou negativamente a empresa,
e outras impactou muitas pessoas e que, na visão dele, aquele impacto tinha sido destrutivo. E ele, então, planejou umas férias e queria mudar de ambiente, adquiriu uma chácara num condomínio rural para poder passar o seu tempo. E no condomínio rural passava uma estrada para outras pequenas propriedades rurais. E ele, recém-chegado, um dia com uma manhã muito bonita, um sol bastante brilhante ou bastante calor, ele procurou o pomar e encontrou árvores com sombras muito gostosas. E ele, querendo extrair, pegou uma enxada e foi limpar debaixo dos pés das frutas. E ele estava lá puxando a sua enxada devagarzinho, com a cabeça aliviada, e veio de lá um matuto, o seu Valdemar, olhou para ele e disse: trabalhando difícil, hein? E seguiu o caminho, depois dele responder um bom dia. Bom, aquilo passou, as férias terminaram e ele voltou à rotina dele. Quando ele voltou à rotina, veio um feriadão. Naqueles que o feriado cai na quinta, você emenda na sexta e tem 4 dias de folga. E ele tinha gostado da experiência anterior, ele foi para a sua chácara. Só que ele tinha uma decisão vital para a empresa e para muitos funcionários naquela segunda-feira. Ele tinha que decidir se seria aberto ou não a nova unidade do laboratório da empresa, E para isso, ele precisava juntar dados, argumentos e montar o processo, com cronologia, com etapas definidas, com executores definidos para cada etapa, quem seria contratado, o que seria terceirizado, o que seria feito pela própria empresa, e ele teria que apresentar isso para toda a diretoria e para os acionistas. Era um momento de necessidade de alta performance para que tudo transcorresse bem. Então, ele, chegando lá, no dia seguinte, ele pegou o computador e pegou um dos livros para justificar os dados e a validade daqueles dados. E quando ele está lá lendo, com a cabeça febrilmente pensando em todos os impactos que aquilo poderia causar, montando uma argumentação que não poderia ter falha, veio de lá o seu Valdemar. E olhou para ele com o livro na mão e disse: amigo, distraindo, né? Que bom que você está distraindo. E ele, nesta hora, caiu a ficha. Caiu a ficha de que as coisas nem sempre são como parecem. Por isso, se você está apegado às suas verdades, cuidado. Cada pessoa é um universo e cada ambiente é um espaço com DNA próprio. E você, com as suas verdades, às vezes precisa calar e ouvir as verdades de outras pessoas, de outros ambientes, para ampliar, aprofundar, aperfeiçoar as suas verdades. A verdade não é um processo acabado, é um processo confirmado. Então, tome cuidado. A verdade deve sim ser preservada, mas para ser preservada com assertividade, você precisa saber a quem essa verdade se aplica e em que ambientes ela se aplica. Inclusive na sua própria vida. Às vezes você tem que ir para além da sua verdade para poder fazer alguma coisa de bom. E neste momento eu quero te passar uma tarefa bem prática, bem interessante. Eu quero que você pare neste momento e liste todos os seus princípios de verdade. E vejam em que. A primeira pergunta é: quais são seus princípios de verdade? Faça a lista. A segunda pergunta é:
em que esta verdade está contribuindo com você. Para isso, coloque a contribuição e a nota na frente. Se ela for menos de 5, está na hora de você repensar. Se ela for entre 5 e 7, está na hora de você melhorar. E se ela for entre 8 e 10, se pergunte como eu posso melhorar. E você deve expurgar todas as verdades para as quais você dá menos do que a nota 5. Então é de 5 a 10 as notas aproveitáveis. Por quê? Porque você não pode ser uma pessoa abaixo da média. Porque você, se você persegue a alta performance, fica sabendo que a alta performance atinge naturalmente 1% da humanidade. O restante de alta performance são pessoas talentosas que se superam para ir além da sua própria competência. E isso pode ser trabalhado, pode ser treinado. E eu faço isso em minhas mentorias. Procure conhecer isto nas diversas redes sociais que estão com meu nome, Gil Barbosa Coach ou Professor Gil Barbosa. Um beijo no seu coração, até a próxima aula. Por favor, divulgue o canal. Tá bem? Então, 2 pedidos para você. O primeiro, se faz sentido para você. Procure a minha mentoria nos diversos canais. @Gil Barbosa Coach e Gil Barbosa, Professor Gil Barbosa. Agora, se você decidiu que não vai fazer nada disso, divulgue o canal. Porque eu preciso ter o YouTube ao meu lado, divulgando esse trabalho. E esse trabalho não terá campanha paga. Por quê? Porque é um trabalho que procura por pessoas qualificadas, preocupadas em crescer. Um beijo no seu coração, fique com Deus e até a próxima.